Você já parou para pensar como é que o seu celular faz para virar a tela conforme você vira o celular? Ou ainda, quando é umas 2 horas da tarde, tá meio chuvoso, um dia meio escuro, e aí a lâmpada do poste acende sozinha. Todas essas coisas só acontecem porque junto da placa eletrônica de cada um desses equipamentos tem um sensor. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre sensores diversos. Os sensores são os equipamentos, são os componentes que fazem a sua placa Arduino, a sua placa Raspberry Pi entender o ambiente em torno dela. Então, seja um sensor que entende a luminosidade ambiente, a temperatura, a umidade, a posição, enfim, a gente tem sensores para várias coisas e a gente vai mostrar um pouquinho deles nesse vídeo. Na Robocore você encontra sensores para vários tipos de grandezas. Então, por exemplo, no seu celular você deve ter alguma coisa muito parecida com um sensorzinho que tem aqui dentro, aqui nesse quadradinho preto. É claro que a gente tem essa plaquinha que disponibiliza do lado os pinos para você conseguir conversar com esse sensor. Então, esse cara, para você ter uma ideia, esse componente super pequenininho é uma unidade de medidas inerciais. O que significa isso? Significa que ele consegue descobrir, ele consegue entender qual que é a posição dele ou a posição de um equipamento, de um objeto que ele tá junto. Então, aqui dentro desse carinha, a gente tem um acelerômetro, um giroscópio e um magnetômetro. Então, com esse cara você consegue entender se o seu equipamento tá de um lado, se tá do outro, se ele girou, qual que foi a velocidade desse giro, a posição da parte magnética dele em relação à Terra. Um bem legal também que tem é a bússola. Então, olha só, é um componente super pequenininho que tem aqui, que com esse cara você consegue saber se o seu equipamento tá virado para norte, sul, leste, oeste. Tem nos carros, em alguns carros tem um carinha desse. Outro sensor que você encontra muito em carro são sensores de temperatura, para ele saber qual que é a temperatura que está fora do carro, qual que é a temperatura que está no motor. Aqui a gente tem um sensor de temperatura que é um dos que mais tem saída, que é esse cara aqui com esse cabo de 1 metro mais ou menos. O que esse cara faz? Ele mede temperatura e ele é a prova d'água. Então você consegue colocar ele lá numa piscina, você consegue colocar num balde, você consegue colocar numa caixa dessa, você consegue colocar em qualquer coisa que você precise ler a temperatura de um líquido, e também você consegue usar para temperatura ambiente e para outras coisas. Tem sensores de presença, tem sensor de iluminação, tem sensor para gases. Então você quer monitorar se tem algum vazamento de gás, você quer monitorar qual que é a presença de um determinado gás no ambiente. A gente tem vários tipos de sensores para vários tipos de gás diferentes. Então esse aqui, se eu não me engano, é um sensor para monóxido de carbono, e tem vários outros tipos de gás que você vai encontrar lá. A gente tem sensor para som, se está muito som no ambiente você consegue saber qual que é o nível de som. Alguns sensores específicos para água. Esse aqui é uma boia. Então você imagina que você tem uma caixa d'água e aí o nível dela vai subindo aqui até que chega uma hora que a própria água faz a boia subir e chegar perto de um contato. O que a gente tem aqui dentro? A gente tem um contatinho que vai fechar conforme esse cara chega aqui em cima. Ainda para água, a gente tem um sensor para fluxo de água. Então você quer saber se tem água passando de um lado para o outro, você usa um sensor de fluxo de água. Ainda falando de água, você quer saber se está chovendo em um determinado lugar, você pode usar um sensor de chuva. Ou você tem uma planta que você quer monitorar se a terra dela está muito seca ou se está muito úmida, você tem um sensor de umidade de solo. Tem sensor para corrente elétrica, sensor para tensão elétrica, sensor de batida, sensor de pulso para ver qual que é a sua pulsação, qual é a sua frequência cardíaca. Enfim, tem vários sensores que você pode usar no seu projeto. Então, se você entrar lá na categoria sensores no site da Robocore, você vai ver que tem esses aqui e tem vários outros que eu não estou mostrando aqui. Cada um deles tem lá a forma de uso, alguns tem um código de exemplo para você usar junto com o Arduino, com alguma outra placa, e você vai encontrar para vários tipos de projetos que você pode ter a ideia a partir do momento que você olha o sensor, e também a gente pode te ajudar a encontrar a melhor opção para o seu projeto. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer um desses sensores, ou mesmo se a gente trabalha com algum outro sensor, ou ainda você está com uma ideia de projeto, não sabe exatamente qual sensor usar para esse projeto, entre em contato com a gente vai ficar feliz em te ajudar a encontrar o sensor ideal para o seu projeto. Tá legal? Até o próximo vídeo.